E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. But at the end of the day, that whole, like Dr. Fauci and many others, I mean, they are the heroes and the heroines of the moment. And of course, he has to be diplomatic. We begin by providing an update on what we are doing to minimize the impact of the Chinese virus on our nation's students. Thousands of individuals and their families dealing with heartbreak, dealing with isolation, and in a growing number of cases dealing with no Brasil, confirmada agora há pouco pelo governo de São Paulo, nós vamos tentar entender como é a evolução da doença e em um como nós devemos enfrentar esse momento ou não, para que as autoridades... Na Johns Hopkins, mostrando que atualmente mais de 200 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus em todo o mundo. Outras 5 mortes estão sendo levantadas e investigadas pela Secretaria Municipal. O principal anseio hoje da sociedade, mundialmente falando, é para que a gente consiga o quanto antes a vacina. O senhor acha que nós teremos uma vacina? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, eu tô nervosa aqui. O Gustavo vai até pegar uma água ali pra mim. Nós temos uma responsabilidade para com as pessoas que nos ouvem. E eu quero dizer aqui, pastores, líderes, não importa o título eclesiástico que essa pessoa tenha. Gente, por misericórdia, não sigam as instruções desses líderes. Então eu te peço, por favor, use o bom senso. Os cristãos na Idade Média, eles foram usados por Deus para não fugir na hora das epidemias, como os nossos médicos, bombeiros, enfermeiros, as pessoas que precisam estar na linha de frente. Povo de Deus, enfrentem o medo. Eu peço a vocês, por favor, não repassem por redes sociais nada que produza pânico e medo, nada de coisa ruim de coronavírus. Não repassem. Vou dizer uma última palavra. Se tudo fechar, vai ter uma portinha aberta na minha igreja e eu vou estar lá, porque eu sou pastor. A situação virou um caos. A triagem lá fora, mas já encerrou lá tudo. Eu tô aqui dentro só. A última que vai ser atendida aqui, não vai ter mais atendimento. Trânsito São Paulo. Uau. Mas Oh, thank God for you. As you know, that maybe the buildings are closed this weekend, but the church is not closed. We're coming.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Unimovement. Eu sou o Caio e hoje nós estamos iniciando uma série de 4 vídeos denominado As Próximas Epidemias. Se faz muito importante e relevante falarmos do assunto da volta de Cristo, do retorno do Rei, a volta triunfante de Cristo, porque às vezes a gente pode ter percebido que esse assunto se esfriou na igreja, não tem muito se falado, e o propósito de todas as coisas, do nosso chamado, tudo vai convergir para esse tempo, para a remissão, para a volta do Messias. E nessa série de 4 vídeos nós vamos abordar vários aspectos, alguns sinais, alguns indícios. E aqui de antemão eu já quero alertar que eu não estou fazendo apelativo político, social, se eu sou contra ou a favor de fecharem as igrejas, de confinamento social, nada disso. Eu quero tratar aqui da palavra. E hoje nós vamos tratar 4 pontos, as 4 próximas epidemias que vão marcar aí esse retorno glorioso de Cristo. Para esse primeiro ponto, nós vamos estudar o princípio das dores, um dos discursos mais importantes de Jesus, uma série de discursos e parábolas, que é o princípio das dores, que se encontra em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, cujo texto vamos ler. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. Enfim, o texto é longo, esse sermão são vários sermões e perdura por 2 capítulos no livro de Mateus 24. E aí a gente quer entender algumas coisas. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, a palavra nos diz o seguinte: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que esse texto quer dizer? Que nós devemos ser prudentes, meu irmão. Nós devemos ser prudentes aos sinais, aquilo que Cristo está fazendo. E no final do texto aí, de Mateus 24, quando a gente lê todo esse texto, Cristo vai dizer que todos esses sinais seriam o princípio das dores. E nós sabemos que o princípio das dores ainda não é o fim. Se a gente pegar a raiz etimológica de cada palavra que está aí no texto de Mateus 24, a palavra princípio, a gente vai encontrar no seu Strong a palavra arque ou arque, que quer dizer início, o começo, e traduzindo para o hebraico, a palavra quer se dizer Bereshit, que é o início, Em Gênesis 1:1, no princípio, essa mesma palavra Bereshit, traduzido para o grego, ela é arque, o princípio. E das dores, no caso, é Odin, ou Odin, que quer dizer dores.
E um dos seus significados é dor de parto. E isso que nos intriga e é muito interessante, porque se nós formos acompanhar essa dores de parto, a gente pode perceber que é uma dor constante e ela só se finda com o nascimento. E essa mesma analogia que eu quero trazer, os princípios das dores, vão haver sinais e mais contrações e sinais, até que por fim se findem os tempos. Glória a Deus. E se nós formos olhar sobre dores de parto, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, uma história muito conhecida da mulher e o dragão. Essa mulher, traduzido também a sua raiz etimológica, vai ser Gine, ou esposa, né? E isso quer dizer que esse nascimento é o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. E o início, né, do juízo, e o anticristo, a besta, enfim, e todas aquelas coisas que nós estudamos em escatologia. Enfim, eu não quero aqui colocar algum ponto escatológico ou ensinamento escatológico, mas sim uma explanação, né, das coisas. E nós temos aqui também algumas evidências desses pontos, que é o segundo ponto, que são os zombadores de Deus. Na epístola de 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, a palavra diz que sabendo primeiro disto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, quem nunca ouviu isso? Eu já ouço que Jesus vai voltar, tem tanto tempo, minha avó falava isso para mim. Muitos dirão, e a Bíblia já previa isso, os zombadores de Deus. E esses sinais, nos últimos tempos, têm sido tão evidente, têm sido tão claro. Isso é um dos segundos sinais que nós podemos perceber que é muito sério, os zombadores de Deus. O terceiro sinal seria a apostasia, e um texto que elucida muito bem e é muito interessante é a primeira epístola de Timóteo 4, verso 1. O apóstolo Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E é muito sério. Desde a era de 2000 para frente, antes tinha também, mas desde a época de 2000 emergiu vários movimentos, tanto carismáticos, pentecostais, neopentecostais, teologias que não pararam de surgir, e são doutrinas, são ventos de doutrinas, são doutrinas de demônios, não todas, né? Claro, não estou generalizando, mas boa parte delas a gente consegue perceber na sua raiz o nível de reverência e temor com as sagradas escrituras, com os sagrados textos. Isso é muito sério. E aqui eu quero concluir pedindo para que nós oremos pelos nossos países, oremos pelas nossas cidades, pelos nossos bairros, pelos nossos familiares, porque independente do grau ou do nível que esteja essa epidemia, se caso seja um sensacionalismo, caso seja de fato uma epidemia, que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, né? Firmados na rocha que é Cristo,